Olha, nós vamos ver agora um pouquinho sobre princípio, especificamente o princípio da legalidade. O que significa esse princípio da legalidade? Significa assim, que o contrato orçamentário, antes mesmo dele ser executado, para que ele possa ser executado, ele precisa se tornar lei. Como assim? Ele deve ser elaborado segundo certas normas, certas regras para que ele possa ter validade. E o contrato orçamentário ele é baseado em três leis, que são a lei do orçamento anual, também chamada de lei orçamentária anual, o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Esse contrato orçamentário, portanto, ele é uma lei. Essa lei ela vai obedecer a dispositivos legais, a dispositivos que estão contidos lá no capítulo 2 da Constituição Federal de 1988. Esse capítulo trata basicamente sobre as finanças públicas, isso mesmo, as finanças do setor público. Atualmente, o contrato orçamentário, como já foi falado na aula anterior, ele segue aos parâmetros que se encontram na Lei Orçamentária Anual, que é a Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que vai estabelecer essas normas específicas para a elaboração e também a organização do orçamento público. Os estados, eles podem legislar especificamente sobre o orçamento, o que torna possível a existência de normas estaduais específicas, ou seja, específicas próprias para aquele estado em questão. E no âmbito municipal, no município, nós temos a lei orgânica do município. Bom, então o contrato orçamentário ele deve seguir uma determinação legal, ele é fundamentado, ele é baseado em leis federais, que são o plano plurianual, a lei das diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. E vamos ver cada um desses três instrumentos orçamentários. O primeiro deles é o plano plurianual. Esse plano é elaborado pelo gestor público, no caso, por exemplo, de uma prefeitura. Ele é elaborado por quem esse plano de trabalho? Esse plano plurianual, ou seja, que se estende por vários anos, né, os anos do seu mandato, 4 anos, por exemplo. Ele é elaborado pelo próprio gestor municipal, ou seja, pelo próprio prefeito. Nesse plano deve conter também as intenções de investimentos, tá? Investimentos da prefeitura municipal. Aqui fala sobretudo em relação a investimentos referente ao período de 4 anos a contar do segundo ano de seu mandato. Ou seja, digamos que o prefeito ele foi eleito e ele vai assumir agora o cargo em 2019. Então, o plano que ele vai elaborar, o seu plano de trabalho vai se estender para 2020, 2021, 2022, que é o seu último ano de mandato, e 2023. Por que deve ser elaborado dessa forma? Ah, e tem um detalhe também. Esse plano plurianual, ele vai ser remetido, vai ser enviado à Câmara Municipal para apreciação, ou seja, vai ser enviado ao Poder Legislativo até o dia 31. Até o dia 31 de agosto. Por quê? Esse recurso serve para garantir a continuidade das ações deste prefeito que foi eleito no próximo ano, a continuidade das ações governamentais, principalmente aquelas ações que têm caráter continuado, como já foi falado na aula anterior, tá? Algo que não pode parar, como por exemplo manutenção de prédios públicos. E a lei orçamentária anual, LDO? Bom, essa lei ela vai definir o quê? As metas e as prioridades de trabalho do governo. Bom, como as prioridades estão contidas lá no plano de trabalho, que é o plano plurianual, vamos dar um exemplo como que isso funciona na lei das diretrizes orçamentárias. Uma vez mais que essa lei ela vai definir meta e prioridade, tá? Prioridades existem diversas, mas, por exemplo, vamos supor aqui que uma prioridade no âmbito de uma prefeitura seja pavimentar as ruas de 3 bairros no município. Então, essa meta ela tem que ser cumprida. Não são
apenas 2 bairros que terão suas ruas pavimentadas, mas sim 3 bairros. E outra coisa, vai ter um prazo de entrega. Então, essa lei de diretrizes orçamentárias, diretriz significa uma direção, né? Ela vai direcionar justamente isso. Olha, prefeito, você vai ter que pavimentar esses 3 bairros, as ruas desses 3 bairros, e você vai ter que entregar isso nesse prazo. Além disso, essa lei de diretrizes orçamentárias, ela vai indicar também o que? Possíveis alterações na legislação tributária. Se estamos falando de um município e existir aí uma alteração na sua alíquota tributária, por exemplo, no valor do IPTU, a lei de diretrizes orçamentárias vai ter que indicar isso também, que houve essa alteração nessa política tributária, inclusive na política salarial, por exemplo, dos servidores públicos da prefeitura municipal, né? E também na contratação de novos servidores. Essa lei ela vai indicar isso também. E a Constituição Federal prevê que essa lei de diretrizes orçamentárias, inclusive no âmbito municipal, ela seja editada ano a ano. Todo ano ela vai ter que passar por uma edição, ou seja, uma revisão, e ela vai ter que ser enviada à Câmara Municipal até que dia? Até a data de 15 de abril, ok? E para finalizar, temos a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual, também chamada de Lei Orçamentária Anual. E por que essa lei é elaborada? Ela é elaborada pelo Poder Executivo, segundo as diretrizes aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o que essa lei, Lei do Orçamento Anual, ela vai estabelecer? Ela vai estabelecer a previsão, ou seja, ela vai apontar os gastos previstos, certo? As despesas previstas para o próximo exercício, para o próximo ano, assim como também as receitas previstas necessárias para saldar essas despesas do ano seguinte, ok? Ela deve ser enviada, essa lei, para apreciação, ou seja, para leitura, interpretação e aprovação do Poder Legislativo, da Câmara Municipal, no caso do orçamento municipal, feito por uma prefeitura, certo? Até que dia? Até a data de 30 de setembro de cada ano. Então, no máximo, até o dia 30 de setembro, essa lei do orçamento público, lei orçamentária anual do município, ela deve ser enviada à Câmara de Vereadores para apreciação. E se isso não ocorrer, e se essa lei não for enviada para apreciação à Câmara de Vereadores, existe uma chamada comissão interna dentro da Câmara dos Vereadores, comissão interna do orçamento público, certo? Essa comissão, ela tem autonomia para elaborar uma nova proposta. E isso está previsto na própria lei orgânica de cada município, que existe uma comissão interna, uma comissão chamada de Comissão do Orçamento dentro da Câmara de Vereadores, que ela está ali justamente para isso. Caso até dia 30 de setembro a lei orçamentária anual não foi enviada para apreciação à Câmara dos Vereadores, essa comissão interna de orçamento, então ela tem autonomia para elaborar uma proposta orçamentária, ok? Por outro lado, caso a proposta do Executivo, a proposta enviada até o dia 30 de setembro, para a Câmara dos Vereadores, ela seja rejeitada, porque os vereadores têm essa autonomia para aprovar e também para rejeitar essa proposta elaborada pelo prefeito, o que estará valendo para o próximo exercício, para o próximo ano, estará valendo para o próximo mandato o orçamento do exercício em curso, o orçamento do período presente em questão. Bom, vamos ver agora como funciona o processo de tramitação do orçamento dentro da Câmara. A gente já viu que o prefeito ele tem até o prazo máximo de 30 de setembro para enviar a lei orçamentária anual à Câmara de Vereadores para que os vereadores, então, venham deliberar por essa lei, venham aprová-la ou não. O que acontece? Qual que é o prazo máximo que os vereadores têm para apreciar essa lei orçamentária anual? Que até então ela ainda não é lei, ainda ela é um projeto de lei, só vai se tornar lei quando a Câmara Municipal aprovar. Então, os vereadores eles têm até o prazo máximo de 31 de dezembro daquele mesmo ano para
apreciar essa lei. Os vereadores, eles têm o poder, uma vez mais que eles que fazem é o poder legislativo que faz a leitura desse projeto de lei e que aprova também. O poder legislativo, os vereadores nesse caso, cada um deles eles têm o poder em conjunto de acrescentar algumas coisas a esse projeto de lei. Por exemplo, lá nos seus programas de trabalho e seus anexos, eles podem fazer alguns ajustes, eles podem acrescentar algumas coisas que eles acreditam que são necessárias. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que o prefeito de uma cidade pequena do interior ali, ele esteja interessado, por exemplo, além de pavimentar as ruas, ele esteja interessado em tapar, cobrir todas não, mas as valas públicas, né? Tem gente que chama de valetão, né? Que é o local por onde escoa a água da cidade. Ele tem interesse de tapar essas valas, essas valetas que ficam na região central do município, por caráter estético também, de saúde, diminuir infestação de mosquitos, etc., entre outras coisas. Então, os vereadores, o Poder Legislativo, pensa assim, bom, já que o prefeito ele colocou como programa de trabalho tapar essas valas do centro, os vereadores podem muito bem acrescentar a esse trabalho, a esse programa de trabalho de tapar essas valetas, eles podem acrescentar, por exemplo, que sejam construídos canteiros em cima dessas valas, para que não fique algo muito vago. Então eles decidem colocar grama, plantar grama, colocar alguns bancos, tipo esses bancos de praça para as pessoas sentarem, plantar algumas árvores, ou seja, trazer mais ornamento para a cidade. Só que a gente sabe que isso vai gerar um gasto a mais, isso vai gerar uma despesa a mais. Então, nesse caso, os vereadores eles também têm que indicar a fonte de receita para essa possível despesa. Ou seja, uma região onde tem muitas empresas, onde tem muitas lojas, então eles podem colocar ali, estipular alguma espécie de contribuição, de tributo daquelas pessoas que residem naquela região, daquelas empresas daquela região, para que então se tenha aí a receita necessária para saldar aquela despesa, ok? Os vereadores devem indicar isso no caso de haver emendas. Então, esses acréscimos que eu acabei de falar que os vereadores podem fazer nos programas ali contidos no projeto de lei orçamentária anual, devem ser indicados também, e eles vão indicar qual a dotação orçamentária, ou seja, a fonte de receita para satisfazer essas devidas despesas, ok? E olha só que coisa interessante, o prefeito ele tem o poder para vetar essas emendas. Por exemplo, eu acabei de falar dessa situação aí. Os vereadores eles acham necessário, já que o prefeito tomou a decisão de tapar essas valas públicas do centro, vamos construir então canteiros em cima, vamos deixar o negócio mais bonito, plantar grama, fazer jardinzinho, enfim. Mas o prefeito ele pode muito bem falar, não, eu não quero nada disso. E aí o que acontece? Volta para a Câmara de Vereadores, onde os vereadores ou eles vão acatar a decisão do prefeito, não, tudo bem, a gente respeita. Se o prefeito não quer, a gente não vai fazer. Ou eles podem muito bem rejeitar. Justamente, eles podem rejeitar esse veto e falar, não, nós queremos que sejam construídos esses canteiros sobre essas valas tapadas. E aí o que acontece? Se o prefeito, se o veto do prefeito for mantido, se os vereadores mantiverem o veto, essa proibição do prefeito de construir esses canteirinhos, esse projeto ou atividade orçamentária em questão fica sem o recurso. Bom, e sobre a execução do orçamento, para que ele seja de fato executado, para que ele comece a ser utilizado, antes ele deve ser publicado, certo? Antes que se inicie a execução orçamentária, deve haver a publicação da lei orçamentária anual em veículo de comunicação de grande circulação. A gente tem hoje o portal da transparência, tanto a nível de Brasil,
como a nível de estado ou de município. A gente vai estar vendo alguns slides em aulas posteriores sobre isso, ou seja, como eu disse na aula de número 1, todas as pessoas que moram no Brasil, ou também que não moram, né? Qualquer pessoa hoje tem acesso ao portal da transparência, tem acesso a essas informações que devem ser necessariamente públicas, informações sobre o orçamento público, tudo que é gasto, toda despesa pública, bem como toda receita pública também. E o início efetivo da realização de despesas começa quando? Com a liberação de cotas orçamentárias. Então, por exemplo, vai ser executado aí esse exemplo que eu falei aí. O prefeito decide tapar, então, as valas do centro da cidade e, além disso, vai ser construído ali canteiros em cima dessas valas. Então, assim que for aprovado e que for publicado essa lei orçamentária anual, quando que começa o trabalho? Com o envio de recursos financeiros para a secretaria, ou seja, o órgão responsável competente que vai realizar esse programa de trabalho, então. Bom, vamos ver agora como funciona o processo de tramitação do orçamento dentro da Câmara. A gente já viu que o prefeito ele tem até o prazo máximo de 30 de setembro para enviar a lei orçamentária anual à Câmara de Vereadores para que os vereadores, então, venham deliberar por essa lei, venham aprová-la ou não. O que acontece? Qual que é o prazo máximo que os vereadores têm para apreciar essa lei orçamentária anual? Que até então ela ainda não é lei, ainda ela é um projeto de lei, só vai se tornar lei quando a Câmara Municipal aprovar. Então, os vereadores eles têm até o prazo máximo de 31 de dezembro daquele mesmo ano para apreciar essa lei. Os vereadores, eles têm o poder, uma vez mais que eles que fazem é o poder legislativo que faz a leitura desse projeto de lei e que aprova também, o poder legislativo, os vereadores nesse caso, cada um deles eles têm o poder em conjunto de acrescentar algumas coisas a esse projeto de lei. Por exemplo, lá nos seus programas de trabalho e seus anexos, eles podem fazer alguns ajustes, eles podem acrescentar algumas coisas que eles acreditam que são necessárias. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que o prefeito de uma cidade pequena do interior ali, ele esteja interessado, por exemplo, além de pavimentar as ruas, ele esteja interessado em tapar, cobrir todas não, mas as valas públicas, né? Tem gente que chama de valetão, né? Que é o local por onde escoa a água da cidade. Ele tem interesse de tapar essas valas, essas valetas que ficam na região central do município, por caráter estético também, de saúde, diminuir infestação de mosquitos, etc., entre outras coisas. Então, os vereadores, o Poder Legislativo pensa assim, bom, já que o prefeito ele colocou como programa de trabalho tapar essas valas do centro, os vereadores podem muito bem acrescentar a esse trabalho, a esse programa de trabalho de tapar essas valetas, eles podem acrescentar, por exemplo, que sejam feitos, construídos canteiros em cima dessas valas, para que não fique algo muito vago. Então eles decidem colocar grama, plantar grama, colocar alguns bancos, tipo esses bancos de praça para as pessoas sentarem, plantar algumas árvores, ou seja, trazer mais ornamento para a cidade. Só que a gente sabe que isso vai gerar um gasto a mais, isso vai gerar uma despesa a mais. Então, nesse caso, os vereadores eles também têm que indicar a fonte de receita para essa possível despesa. Ou seja, uma região onde tem muitas empresas, onde tem muitas lojas, então eles podem colocar ali, estipular alguma espécie de contribuição
de tributo, daquelas pessoas que residem naquela região, daquelas empresas daquela região, para que então se tenha aí a receita necessária para saldar aquela despesa, ok? Os vereadores devem indicar isso no caso de haver emendas. Então, esses acréscimos que eu acabei de falar que os vereadores podem fazer nos programas ali contidos no projeto de lei orçamentária anual, devem ser indicados também, e eles vão indicar qual a dotação orçamentária, ou seja, a fonte de receita para satisfazer essas devidas despesas, ok? E olha só que coisa interessante, o prefeito ele tem o poder para vetar essas emendas. Por exemplo, eu acabei de falar dessa situação aí. Os vereadores eles acham necessário, já que o prefeito tomou a decisão de tapar essas valas públicas do centro, vamos construir então canteiros em cima, vamos deixar o negócio mais bonito, plantar grama, fazer jardinzinho, enfim. Mas o prefeito ele pode muito bem falar, não, eu não quero nada disso. E aí o que acontece? Volta para a Câmara de Vereadores, onde os vereadores ou eles vão acatar a decisão do prefeito, não, tudo bem, a gente respeita. Se o prefeito não quer, a gente não vai fazer. Ou eles podem muito bem rejeitar. Justamente, eles podem rejeitar esse veto e falar, não, nós queremos que sejam construídos esses canteiros sobre essas valas tapadas. E aí o que acontece? Se o prefeito, se o veto do prefeito for mantido, se os vereadores mantiverem o veto, essa proibição do prefeito de construir esses canteirinhos, esse projeto ou atividade orçamentária em questão fica sem o recurso. Bom, e sobre a execução do orçamento, para que ele seja de fato executado, para que ele comece a ser utilizado, antes ele deve ser publicado, certo? Antes que se inicie a execução orçamentária, deve haver a publicação da lei orçamentária anual em veículo de comunicação de grande circulação. A gente tem hoje o portal da transparência, tanto a nível de Brasil, como a nível de estado ou de município. A gente vai estar vendo alguns slides em aulas posteriores sobre isso, ou seja, como eu disse na aula de número 1, todas as pessoas que moram no Brasil, ou também que não moram, né? Qualquer pessoa hoje tem acesso ao portal da transparência, tem acesso a essas informações que devem ser necessariamente públicas, informações sobre o orçamento público, tudo que é gasto, toda despesa pública, bem como toda receita pública também. E o início efetivo da realização de despesas começa quando? Com a liberação de cotas orçamentárias. Então, por exemplo, vai ser executado aí esse exemplo que eu falei aí. O prefeito decide tapar, então, as valas do centro da cidade e, além disso, vai ser construído ali canteiros em cima dessas valas. Então, assim que for aprovado e que for publicado essa lei orçamentária anual, quando que começa o trabalho? Com o envio de recursos financeiros para a secretaria, ou seja, o órgão responsável competente que vai realizar esse programa de trabalho, então. E como ocorre a autorização para a realização da despesa, que fala em dotação orçamentária. Dotação orçamentária é recurso financeiro, recurso orçamentário é aquilo que advém da receita pública. Ela vai ocorrer como? Por meio de empenho. Empenho vem de nos empenhar, vamos nos empenhar. A prefeitura vai se empenhar em realizar uma obra, em realizar um programa econômico, social e por aí vai. Então esse empenho é um documento, é uma exigência legal. Quem emite esse documento, estamos aqui tratando de orçamento municipal, portanto é a própria prefeitura que emite e enumera esse documento, porque ali contém o registro da atividade que vai ser realizada, seu prazo de entrega, valor e tudo mais, tá? A ser emitido previamente, ou seja, antes, sempre que a administração decide por realizar alguma despesa pública, ou seja, gastar dinheiro. Para isso ela vai ter que emitir um documento, é como se fosse uma espécie de autorização de serviço. E o que significa a emissão desse documento? Significa que esse dinheiro, esse recurso financeiro chamado de dotação orçamentária,
até esse valor especificado, não pode passar 1 centavo sequer do valor daquela despesa que foi evidenciado, daquele determinado serviço que precisa ser realizado. Esse valor ele já está comprometido com essa determinada despesa, nem 1 centavo a mais, nem 1 centavo a menos. E a realização de uma despesa sem emissão do empenho configura-se como crime. Então é assim, se a prefeitura decidir por realizar algum gasto com algum serviço público e não emitir esse documento sequenciado, numerado, chamado empenho, cada documento tem um número e esse número é sempre na sequência, por exemplo, 41, 42, 43 e por aí vai, tá? O gestor municipal está incorrendo aí em um crime de responsabilidade, cometeu um crime, porque ele realizou uma despesa e ele não registrou essa despesa, não emitiu um documento para ela, certo? Então, por exemplo, para proceder, quando a prefeitura quer comprar ou mesmo vender uma coisa, a prefeitura também pode vender parte do seu patrimônio, por exemplo, prédio que ela não ocupa, ela pode muito bem vender. Mas falando mais em compra, porque mais ocorre compra e venda, sempre que ela decide por comprar até mesmo um serviço, não precisa ser necessariamente um bem, ela só pode fazer isso por meio de licitação que está previsto lá na Lei Federal 8666 de 1993. Mas a prefeitura segue a lei federal? É assim que funciona, segue sim. Então, qual que essa lei 866 dos contratos de licitações públicas fala que o ente público deve proceder, deve trabalhar segundo a melhor técnica e o melhor preço. Ou seja, é aberta uma licitação pública para a contratação de um determinado serviço de transporte público, e aí 3, 4, 5 empresas vão participar. Quem vai ser escolhida? A empresa a ser escolhida deve obedecer aos critérios contidos na Lei 8666 de 1993, que vai falar assim: a empresa a ser escolhida, que vai ganhar o contrato de licitação pública, é aquela que oferecer o melhor preço, ou seja, o mais barato, não mais pechinchado entre as demais concorrentes, e a melhor técnica. Então, tem que ser a empresa mais eficiente, ela oferece o melhor serviço possível, a melhor qualidade, a melhor técnica respeita a qualidade e ao mesmo tempo o melhor preço sempre ser o menor preço, porque o ente público, a ideia, pelo menos teoricamente, é que ele quer gastar o mínimo possível. Então, quanto mais ele economizar, assim melhor. Isso ocorre por forma de leilão, esse processo de licitação. Então, um resuminho aqui tá aqui no artigo 165, parágrafo 1, parágrafos 1 e 2 da Constituição Federal, diz assim: a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital, ou seja, de investimento, para o exercício financeiro subsequente, ou seja, o próximo ano subsequente a este, e orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de ampliação das agências financeiras oficiais de momento. Ou seja, o que a gente vê aqui, que a Lei Orçamentária Anual ela deve ser elaborada com base nas regras norteadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ok?